trazendo a torcida alegres emoções. Um grande abraço, muito boa tarde. Está começando mais um Esporte Guará aqui pelo seu canal 23 e, claro, na véspera de 3 grandes partidas importantes para o futebol do Maranhão na disputa da Série B e da Série D do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem Sampaio Corrêa, Bolívia querida, vai jogar de novo contra o CSA, o campeão maranhense, num duelo que tem se repetido ao longo das temporadas, né? Seja pela Copa do Nordeste, seja em disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O CSA passou uma temporada lá na Série A do Nacional, voltou, e o Sampaio Corrêa agora vai ter a missão de vencer a equipe do CSA jogando em São Luís. E é um jogo interessante porque o CSA tem 3 jogos a mais em relação ao time do Sampaio e soma 13 pontos. O Sampaio tem 8 pontos com 3 jogos a menos. Ganhando do CSA, diminui essa distância em relação à equipe alagoana e vai, é claro, brigar mais rápido para sair dessa zona do rebaixamento, algo que deve acontecer naturalmente pelo futebol que o Sampaio tem apresentado. No lado do Moto, expectativa quanto ao anúncio do novo treinador. Dejair Ferreira caiu do comando do Motoclube e, na realidade, ele pediu demissão depois do jogo. Em entrevista à Rádio Timbeira, ele confirmou a saída, entregou o cargo. Na visão do Dejair, é melhor para o Moto recomeçar o trabalho com um novo treinador, com uma nova comissão técnica, e o Moto prontamente, menos de 1 hora depois, divulgou a nota oficial comunicando o desligamento do Dejair, agradecendo ao trabalho feito pelo profissional que, entre outros bons resultados, teve uma campanha razoável, muito boa no campeonato estadual, pelo menos até a parada. Depois o Moto não se encontrou, mas leva a vaga para a pré-Copa do Nordeste e para a Copa do Brasil do ano que vem, o que vai ter recurso no cofre do Moto para a próxima temporada. Imperatriz e Juventude Sambas, o Imperatriz naquela situação complicada vai ter que ganhar do Manaus, reeditando um duelo que definiu vaga de Série C do Campeonato Brasileiro há 2 anos. E o Juventude Sambas joga em casa contra o Altos do Piauí, tentando se reabilitar depois da derrota, hein? São muitos os assuntos de hoje aqui do Esporte Guará. Quem está comigo é ele, mais uma vez, Tadeu Nunes. Boa tarde, Tadeu, tudo bem? Boa tarde, Laércio, tudo bem? Final de semana cheio para o futebol maranhense. Estamos aqui na torcida porque nosso representante saiu. Nós chegamos na segunda-feira com vitória nos nossos clubes. Pois é, vamos aguardar e de imediato começamos hoje falando do Motoclube de São Luís, o rubro-negro maranhense. O Gaudêncio Carvalho tem as últimas informações do Papão na véspera de mais um jogo pela Série D do Brasileiro. Beleza. Obrigado, Gaudêncio Carvalho, trazendo as informações do Moto. O Moto provavelmente tem poucas mudanças, né? Falou-se na contratação do Cléo, mas eu recebi a informação ontem de que essa contratação ela foi travada, porque uma outra opção estaria à disposição do Moto. Você continuaria nessa intenção de contratar o Cléo e juntamente com esse jogador reforçaria o time? Ou se vem uma opção melhor do que o Cléo, que pode ser de melhor aproveitamento para o Moto, você trazia só esse jogador e aproveitava para reforçar o time em outras posições, como é o caso do meio, que vem o jogador, mas precisa também de um ataque, o Jorge Hamilton está indo embora, precisa de laterais, enfim, precisa de goleiro também, para ser mais um ali com o João Paulo e com o Saulo, que não foi bem no último jogo. Enfim, como é que você observa esse momento do Moto, Tadeu, onde se coloca uma crítica gigante em relação ao Moto pela derrota do campeonato estadual? É bom lembrar que o Moto só jogou 2 partidas pela Série D. Ele empatou uma jogando fora de casa e perdeu uma fora também para o Altos. Se o Moto tivesse sido campeão maranhense no sábado, esses 2 resultados seriam considerados pela torcida perfeitamente normais. Mas perdeu o clássico, perdeu o título e sofre aquilo que todo grande entre Moto e Sampaio sofre depois que acaba sendo derrotado em um clássico, principalmente na final. É o reflexo disso. Falando sobre o goleiro do Moto, o Moto tem 3 goleiros. Tem um goleiro da base que ele é muito bom. Talvez não seria o momento no ser o segundo goleiro devido ao que o Moto está passando. Sobre o Cléo, é um grande jogador, um jogador experimentado, um jogador que a torcida já conhece, pode vir para o Moto, vai ajudar muito. Então trazer o Cléo e correr atrás de outros reforços. Por quê? Porque o Cléo é jogador da casa, ele é jogador maranhense, já não teria despesa com hospedagem, com alimentação, tudo isso que o clube tem quando traz o jogador de fora. E o Cléo chegaria para somar, junto com a Bull também, que já está lá no Moto Clube. O Moto também tem o Edrean, que por questões burocráticas ainda não pôde ser inscrito no campeonato, mas está correndo para resolver isso. Não é culpa do Moto. Aí entra um empecilho com o Avaí, estão correndo para ser resolvido. E o time do Moto precisa, sim, de alguns reforços para
longo da Série D. É um time que está precisando se reforçar. Esperamos que amanhã o Moto possa engrenar. Uma vitória pode trazer tranquilidade para o clube e nós iremos torcer para isso. Haja vista que o time do River é um time bom, tem uma zaga bem postada, mas futebol é isso. Um dia você está embaixo e só o futebol que pode te proporcionar isso, numa velocidade imensa, te levar em cima. Acredito na vitória do Moto para acabar com a crise. E o Edrian vai estar à disposição, o Abu também, jogadores que foram contratados junto ao time do São José. Se falou muito do time do São José, que jogou bem a reta final do campeonato estadual. Além desses dois jogadores, você traria outro atleta da equipe do São José, desses que foram destaque, né? Lembrando que o Gabriel Popó já foi para o Sampaio. Tem um atacante também, né? O atacante lá, o Júnior Massete? O Júnior Massete, bom jogador, pode vir reforçar o Moto. O Moto tem que estar atento no mercado, né? O mercado hoje está escasso, porque todas as séries A, B, C e D estão em atividade. Ainda tem segunda divisão em outros estados que são muito fortes. Então o Moto tem que estar atento no mercado, trazer jogadores que possam compor seu elenco, não só para compor, mas para chegar e resolver o problema, né? E acima de tudo, principalmente trazer um comandante. O Moto com um comandante, um treinador que possa agregar, trazer o grupo para si e colocar esses jogadores para fazer e desenvolver seu melhor futebol, desenvolver sua melhor profissão e trazer, assim, vitórias que pode acalmar o ambiente e pode dar uma tranquilidade para a sua torcida. Pois é, vamos aguardar o que o Moto vai fazer. O jogo está marcado para amanhã às 3h30 da tarde no Estádio Municipal Nilzinho Santos. Confesso que não dá para entender, o estádio que foi inaugurado outro dia e a iluminação já está com problemas. O jogo vai ter que ser às 3h30 da tarde, naquele calor muito grande do sábado à tarde aqui em São Luís. E vamos aguardar que o Moto possa se recuperar. O adversário do Moto é o River. Temos algumas imagens aí do River, que venceu o Juventude Samas no meio de semana pelo placar de 1-0. Um jogo bem equilibrado. O River apresentou algumas peças interessantes na sua equipe e com um gol marcado pelo jogador Bahia, conseguiu fazer esse resultado positivo e é líder do grupo, que é o grupo A2 da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim, o Moto pode sim buscar a sua reabilitação. Vamos acompanhar o jogo do Papão. Uma vitória amanhã dá uma acalmada nos ânimos, uma tranquilidade para trabalhar ao longo da semana, visando o quarto confronto do Moto, que vai ser no meio da semana que vem. Tá certo? Agora eu vou dar o recado do MA Sport Bets. O MA Sport Bets, você tá vendo aí a marca na sua tela, vai ter jogo pra caramba neste final de semana. São muitos jogos movimentando o futebol brasileiro, o futebol internacional, tem a Série A, tem a Série B, tem a Série C. Quem vai ganhar amanhã? O Moto na Série D? O jogo do Moto tá lá no Betis. O Moto vai jogar aqui contra a equipe do River do Piauí. Quem vai ganhar? O Samas, o Sampaio Corrêa. Consegue mais um bom resultado na Série B? Pois é, você pode, além de torcer pelo seu time e acompanhar uma vasta rodada pelo futebol mundial, faturar uma boa grana no principal e mais completo site de entretenimento e apostas do Maranhão, que é o MA Sporting Bets, hein? Eu falei MA Sporting Bets, simplesmente o melhor do Maranhão. Vamos para o intervalo e voltamos já, falando sobre Sampaio Corrêa e CSA. Estamos de volta com o segundo tempo do Esporte Guará aqui pelo canal 23 e direto para o recado da Isca Controle de Pragas, parceira da sua família, parceiro do seu trabalho. Afinal de contas, saúde e segurança é o que todo mundo quer. Obrigado ao grande Luiz Guterres, um abraço para o Luiz Guterres e a todos os amigos da Isca Controle de Pragas, parceiro oficial do Moto e do Maranhão Atlético Clube, em um local, em uma cidade, em um estado onde você agregar parceiros é muito difícil. A Isca está aí, oferecendo essa possibilidade de agregar com Moto, de somar com Moto na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro e é parceira em todos os momentos da equipe rubro-negra, com a sanitização completa do CT do Motoclube de São Luís. Está bem a Isca, um abraço para o meu amigo Luiz Guterres acompanhando o programa Esporte Guará. O Sampaio Corrêa entra em campo amanhã. O adversário vai ser o time do CSA e é unânime, não é? Inclusive fizeram um ranking, Tadeu, dos melhores do Nordeste. O Sampaio aparece em terceiro nas últimas 5 rodadas. É unânime que o time está jogando um futebol melhor e que tem tudo para sair dessa situação na Série B. O que você espera desse duelo de amanhã contra o CSA? Jogando futebol melhor e jogando futebol de Série B, um futebol agressivo, futebol que toda a torcida do Sampaio estava querendo ver, querendo assistir. E o Léo Condé tem muito mérito quando trouxe essa transformação ao Sampaio Corrêa. Esperamos o Sampaio com a mesma determinação, com a mesma aplicação tática dentro da partida. O CSA não é um time bobo, é um time no papel. É exemplo do Avaí, que foi goleado pelo Sampaio. É um time no papel muito bom, tem o Márcio Araújo, tem o Pipão, tem o Renan
pela direita, um jogador que surgiu no Cruzeiro, mas amanhã o time do Sampaio Corrêa é favorito e eu espero chegar aqui na segunda-feira com as vitórias dos nossos representantes maranhenses no Campeonato Brasileiro. Pois é, vamos saber a opinião do Vinícius Quis, unanimidade, seleção do Campeonato Maranhense. Ele chegou e tomou conta do setor de meio de campo da equipe do Sampaio. Ele fala desse bom momento do time no Campeonato Brasileiro. Tá aí o Vinícius Quis, volante, camisa 8 do time tricolor. E uma boa notícia, além do Vinícius Quis, o Condé já garantiu que vai repetir a formação que trouxe um empate lá de Campinas contra o Guarani. Você concorda com o Condé ou você realizaria alguma mudança no time do Sampaio para esse jogo contra o CSA? Não, o time que está ganhando não se mexe. Mas Sampaio empatou o jogo passado. Mas os resultados das partidas anteriores dão credibilidade aos jogadores que estão começando a partida, né? Então o Léo Condé, ele acerta quando mantém a equipe, ele repete a equipe, que é algo, vamos dizer assim, privilégio do Sampaio, né? Nem todas as equipes hoje, tanto na Série A, Série B, não estão conseguindo, né, repetir suas escalações. E o Léo Condé está conseguindo, está dando continuidade, e o Sampaio, por isso, está apresentando um grande futebol nos seus jogos. É interessante quando o torcedor já começa a ficar com o time na ponta da língua, né? O time do Sampaio hoje está na ponta da língua. Gustavo, Luiz Gustavo na lateral, a zaga com Joécio e a presença do Daniel Felipe lá do outro lado na quarta zaga. Pela esquerda, o João Vitor, mesmo com algumas contestações ainda, segue como titular da equipe. O meio de campo com o André Luiz. Todo mundo pensava que o Ferreira ia ganhar a posição. O André Luiz vai se mantendo ao lado ali do Vinícius Quis. O Marcinho um pouco mais adiantado. Aberto por uma ponta à esquerda, o Gustavo Ramos. Do outro lado, o Pimentinho. E centralizado, o Caio Dantas. É um time que já está fácil para o narrador, está fácil para o comentarista, está fácil mais ainda para o torcedor. Quando o time está na boca do torcedor, é porque a situação dentro de campo está fluindo, Tadeu? Está fluindo e está bem redondo, né? O Sampaio está redondinho. E ainda mais dessa escalação toda que você falou, tem o Eloy, tem o Ferreira, né? Tem boas opções hoje, né? Tem boas opções. Então o Sampaio realmente vive um grande momento por conta do ajuste que o Léo Condé e sua comissão técnica deu ao time do Sampaio. O Sampaio realmente é favorito para o jogo de amanhã, não é um jogo fácil, né? O CSA, apesar do descenso ano passado, mas com grandes jogadores, é um time que é ajustado financeiramente, mas está vindo aqui para o Maranhão, para o jogo contra o Sampaio Corrêa, querendo pelo menos empate. Isso mostra a força que o Sampaio adquiriu durante essa competição e amanhã, se Deus quiser, vai sair com uma grande vitória. Pois é, o CSA também vinha numa pressão muito grande. O técnico do CSA já é o Moza, mas não é aquele Moza antigo que jogou no Flamengo, não. É o Moza, um volante que foi convocado para a seleção brasileira, se eu não estiver enganado, pelo Vanderlei Luxemburgo. Disputou o pré-olímpico, chegou a jogar Olimpíadas pela seleção do Brasil, volante de muita qualidade, revelado, se eu não estiver enganado, pelo Sport Clube do Recife, né? Foi algum time do Nordeste, nós vamos confirmar essa informação para você. Ele já é técnico da equipe do CSA. A semana foi intensa lá no CSA, com dispensa de jogadores e uma vitória importantíssima. O CSA foi a Salvador e no Barradão, você vê aí o gol da vitória, derrotou o time do Vitória da Bahia por 1-0. Resultado para dar moral. O time tinha 10 pontos, chega aqui com 13. E é um duelo direto, ali da parte de baixo da tabela. E, para surpresa de todos, no dia seguinte, a vitória contra o time baiano, jogando na capital Salvador, o Alexandro. Vocês lembram do Alec Gol? Pois é, ele jogou 29 partidas pelo CSA, entre Série A e Série B. Nesse intervalo teve uma contusão grave no final do ano passado, só que apenas 3 gols foram marcados pelo atacante de 39 anos, que já vazou, foi dispensado pela diretoria. O jogador vive de gol, ainda mais o camisa 9, né? Todo camisa 9, quando chega ao clube, a expectativa é que ele saia artilheiro, que ele conquiste títulos, né? E não conseguiu devido também a essa séria condição que ele teve, não faz mais parte do elenco do CSA, desfalca o elenco e é melhor para o Sampaio. Pois é, o Alec Gol tá fora, menos um jogador lá no time do CSA. Falando agora da AID Fitness. Pois é a melhor academia do estado do Maranhão e ela tá ali na área do Turu, próximo a Chácara Brasil. AID Fitness, aguardando por você. A equipe do Esporte Guará tá mantendo a forma lá, tá bom? Vamos para o último intervalo e na sequência vamos falar de Imperatriz e Samas, que também entram em campo pela Série C e pela Série D do Campeonato Brasileiro. Chegando agora para o último tempo do Esporte Guará aqui pelo seu canal 23 e dá um recado do meu amigo Alzir Carvalho. Coloca a marca aí do Alzir, tá aí, Alzir Carvalho, e tem um novo empreendimento para você. O nosso amigo Alzir, grande corretor de imóveis de médio e alto padrão aqui da ilha, está com um novo empreendimento, Café de Rei. Comidas árabes deliciosas a partir de amanhã, né? Você já tem essa grande oportunidade. Aliás, a partir de hoje já começa. Você pode fazer o seu pedido através do 3304-9970 ou 99
991664633. Você faz o pedido e retira lá no Café de Rei, localizado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, Pátio Calhau, ali pertinho do Parque do Rangedor, hein? Que boa oportunidade para você. Um abraço para o meu amigo Alzir Carvalho. Começamos falando do Imperatriz, o cavalo de aço, na sequência do Esporte Guará. E o Tadeu Nunes fala da expectativa para Imperatriz e Manaus. Será que o Imperatriz apronta jogando lá em Manaus? E ainda tem um detalhe, o Imperatriz precisa se reforçar. Só que a empresa tenta contratar, não consegue. O Estevam Soares indica, a empresa vai atrás, o jogador não quer vir. Eles estão com medo de colocar um rebaixamento no currículo. É difícil a situação do cavalo de aço, hein, Tadeu? E olha que o treinador é Estevam Soares, né? Um cara com grande bagagem no futebol brasileiro, não está conseguindo trazer as suas indicações pela intermediação da empresa, né? Então, os jogadores que estão sendo contratados não estão conseguindo vir, ou não estão querendo vir para o Imperatriz. É um momento muito difícil do time. Isso no início da Série C. Ainda eu falei aqui, cuidado para o Imperatriz não fazer a pior campanha de todos os clubes na Série C do Campeonato Brasileiro. Tá fazendo. E tá fazendo, né? Parece que E não é só da Série C. Parece que o fundo do Poço do Imperatriz, parece que lá não tem fundo. O Poço do Imperatriz não tem fundo, né? Esperamos que possa fazer um grande jogo, quem sabe conquistar uma vitória. O Manaus perdeu para o Remo, e depois dessa derrota contra o Remo, dentro do estádio ainda, dentro do campo de jogo, 2 jogadores do Manaus foram aos tapas lá, que brigaram, porque eles não estão aceitando o resultado. Então, estão se cobrando entre si, coisa que os jogadores do Imperatriz não estão fazendo. Estão perdendo e estão aceitando a derrota. Posso fazer o papel do advogado do cavalo de aço aqui? Pode. Tem Claro. 2 jogos a menos. No caso de conseguir 2 vitórias, né, o que pode ser que aconteça, futebol ele é uma caixinha de surpresas, como dizem os antigos, ele iria para 7 pontos, ficaria só 2 do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Ou seja, enquanto a vida, a esperança, o Imperatriz pode ainda sair dessa situação, desde que mude a realidade dentro do campo. Iremos torcer para isso, né? Mas já seria bom uma vitória já contra o Manaus e depois correr atrás desses 2 jogos, desses 6 pontos, aí sim, ficaria muito bem o Imperatriz, mas esperamos que possa sair dessa amarga situação, resolver seus problemas externamente, para que esses problemas externos não atrapalhem internamente o time do Imperatriz. Pois é, o Cavalo de Aço jogando pela Série C do Campeonato Brasileiro. No grupo do Moto tem outro jogo importante para nós, que é no Pinheirão. A CBF inverteu, né? No meio da semana, o Samas enfrentou o time do River em Teresina e perdeu, e agora enfrenta o Altos, que enfrentou o Moto e venceu. A rodada de meio de semana foi de vitória do futebol do Piauí. Vamos aguardar que agora possa ser diferente. E esse Juventude, Samas e Altos do Piauí no Pinheirão? O que você espera do time do Juventude Samas contra uma equipe que tem jogadores que passaram pelo Maranhão recentemente? O Amorim, o Betinho, enfim, jogadores que estavam, o Juninho Arcanjo, que estavam no MAC na disputa do estadual e foram rebaixados. Eu sempre falei que o River e o Altos são os 2 maiores adversários dos clubes maranhenses, né? Os clubes maranhenses perderam lá em Teresina. Agora espero que aqui a gente possa dar esse troco, né? É importante Moto e Juventude vencer em casa, somar ponto e não deixar os times do Piauí se distanciar. Acredito na vitória do Moto e acredito na vitória do Juventude Samas. Você acredita também que o Juventude deu uma cansada lá no segundo tempo? Eu vi muitas críticas ao Igor na partida contra o River. Eu confesso que eu achei ele salvar mais do que falhar. Você acredita que ele falhou no gol do River lá? O Igor é um grande goleiro. Ele já vem demonstrando isso já no Campeonato Maranhense. No jogo específico contra o River, ele falhou na saída de bola, saiu em falso ali, saiu caçando borboletas. O River fez o gol. Mas isso não pode também, nós não podemos crucificar o goleiro, não podemos dizer que ele perdeu ou não sua titularidade. Eu acredito que, pelo bom senso, Carlos Ferro deve continuar com ele no próximo jogo. E ele é um grande goleiro, e o que é melhor, o elenco, eu estava conversando com alguns jogadores de Juventude, o elenco do Juventude confia muito no Igor. O Igor é um dos líderes. Então esse momento vai ser superado e ele vai fazer um grande jogo já amanhã contra o time do Altos. Momento bolão, Tadeu, palpites aí para o final de semana. Sampaio Correia e CSA. Sampaio. Qual o placar? 2-0. 2-0, acredito que é 1-0 para a Bolívia querida. Moto Clube e River. Moto Clube. Moto ganha de quanto? 1-0. 1-0, também acredito que vai ser 1-0 para o Papão, daquele jeito, para o torcedor ficar um pouco mais feliz. Juventude Samas e Altos do Piauí. Altos. Juventude, 3-0. 3-0 para o Juventude, acredito que lá é 2-0 para o time do Juventude. E o Cavalo de Aço contra o Manaus, hein? Meio a 0 tá bom, mas vai ser 1-0 pro Imperatriz. Eu também tô achando que o Imperatriz ganha esse jogo. Vou no 2-1. Vamos aguardar para ver se a gente acerta, viu, Tadeu, nesses jogos, tá bom? Obrigado a você pelo carinho de audiência. Foi muito bom estar com você ao longo da semana. Na segunda-feira tem mais Esporte Guará. Amanhã lá no rádio, hein? Na Timbira, com a cobertura completa de Moto e Sampaio pela Série D do Brasileiro e todas as informações pela Série B e D do Campeonato Brasileiro e todas as informações da equipe do Juventude, hein? Um abraço para você, fiquem com Deus, ótimo fim de semana e até segunda.